Noção básica de consciente, pré-consciente e inconsciente. Graças a Deus, meu irmão, minha irmã, nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre um dos ensinos de Freud. Aí do seu lado esquerdo está o Freud, né, barbudo, e aqui no meio nós temos aí o Oscar Pfister, né, que era um grande amigo de Freud e pastor. Aqui do lado direito nós temos um grande livro escrito sobre as correspondências entre Freud e Pfister. Eu não li esse livro, mas dizem que é um livro muito interessante. Tá vendo aí? 1909 a 1939. São as correspondências que eles tiveram. É muito interessante, dizem, esse livro. Bom, Freud escreveu um livro chamado O Futuro de uma Ilusão. Ele acreditava que quando a humanidade evoluísse no entendimento, a ilusão da religião morreria automaticamente. Porém, Freud já morreu há mais de 100 anos, mas a fé em Deus e a religião estão mais vivas do que nunca, não é isso? O curioso e interessante é que Freud tinha aquele amigo que era pastor, chamado de Oscar Pfister. Esse grande amigo, se opondo então à obra de Freud, escreveu uma outra obra chamada de A Ilusão de um Futuro. Interessante. Pfister escreveu A Ilusão de um Futuro porque para ele ilusão, né, ilusório, era o que Freud pensava. Oscar Pfister estava certo. Freud morreu há mais de 100 anos, porém, a fé em Deus e a religião estão vivas até hoje. Ok? Depois de algumas informações iniciais aí, nessa aula, nós queremos que você tenha ou relembre a noção básica sobre consciente, pré-consciente e inconsciente. O grande mentor desses termos foi Freud, né? Consciente, pré-consciente e inconsciente. Mas você precisa entender que essas definições sobre o cérebro e também outras que existem são formas de procurar entender e explicar sobre o funcionamento do cérebro. Não tente entender de forma matemática, porque muito do que os estudiosos falam sobre o cérebro não bate com a nossa lógica, né? Nossa lógica humana. Mas o que eles falam nos ajudam a interpretar em palavras alguns mistérios que acontecem dentro de nossa cabeça e nosso cérebro. Portanto, a noção básica e suficiente que você precisa ter é essa. Para Freud, o cérebro se divide em 3 partes. Consciente, pré-consciente, que alguns chamam no caso aí de subconsciente, mas a psicanálise chama de pré-consciente, e também inconsciente. Repetindo, consciente, pré-consciente e inconsciente são as divisões do cérebro que Freud classificou. Praticamente todo mundo que fala dessas 3 partes usa como exemplo o iceberg, né? Se você fizer uma pesquisa, você vai aprender que iceberg é um grande pedaço de gelo, né? Uma enorme pedra de gelo que se desprendeu de uma grande montanha de gelo. A palavra iceberg, sendo explicada separadamente, significa ice, no caso é igual a gelo, e berg, que é igual a montanha. Assim sendo, iceberg significa montanha de gelo, ok? Percebeu? Iceberg é um pedaço de montanha que se desprendeu de uma grande montanha, mas mesmo sendo um pedaço só de montanha, o iceberg não deixa de ser uma grande montanha, né? Também, né? Uma grande pedra de gelo que fica flutuando no oceano. Ok? Tendo esse conhecimento básico sobre iceberg, vamos ver como ele é usado para explicar o consciente, pré-consciente e inconsciente. Lembrando, subconsciente, algumas pessoas chamam de subconsciente, mas na psicanálise é pré-consciente. Veja,
Aí está o iceberg, né? É a melhor ilustração para ser usada sobre consciente, pré-consciente e consciente, né? Tá aí. O consciente aí no caso aqui, olha aqui, ó, na pontinha aqui, tá vendo? Isso aqui a parte de cima vamos dizer assim, né? São os nossos olhos, vamos dizer assim, mal comparando, não é isso? Parte de cima aqui, ó. Tô sinalizando. Se você tá só ouvindo, eu tô aqui sinalizando com o mouse a parte de cima. Aqui no meio é bom você estiver só ouvindo, dar uma olhada, tá? Se você tá só ouvindo, para um pouquinho, dá uma olhada aqui. Aqui, ó. Em cima, consciente. Aqui embaixo, pré-consciente, né? E lá embaixo, aqui no meio, no caso, pré-consciente. Lá embaixo, inconsciente. Ok? Então, o iceberg sempre, quando alguém vai falar dessas três partes, quase que todo mundo usa essa ilustração, porque representa muito bem o que se fala, o que Freud quis ensinar sobre consciente, pré-consciente e inconsciente. Ok? Muito interessante. Observe essa ilustração agora do iceberg, juntando com a tubulação de nossa vida. Já passamos por isso aqui, né? Nossa tubulação aqui, ó, que é a nossa imagem principal. É isso? A aula que dá a ideia muito clara do nosso trabalho como terapeuta. Tá vendo aqui? Então, tudo isso aqui, na verdade, tá aqui dentro do cérebro. E aqui dentro do cérebro, para Freud, tem essas divisões aqui: o consciente, pré-consciente e inconsciente, né? Então, todas essas fases de vida aqui que nós já aprendemos, a infância, relacionamento, família, tudo isso aqui, né, tá aqui no inconsciente, ok? Claro, tá também aqui de acordo com a ideia de Freud, tá no consciente, tá no pré-consciente, sim, porque tem memórias da infância que você lembra, é isso? Que você lembra assim, logo de cara na sua consciência. Outras memórias você puxa um pouquinho da mente e ainda consegue lembrar, mas a grande maioria você não consegue lembrar de nada, tá lá no inconsciente. E é importante você observar aqui, ó, que os nossos olhos são máquinas fotográficas que mandam tudo para o inconsciente. Aqui em cima, que são nossos olhos, simbolicamente falando, fotografa tudo lá fora. Tá? Tudo, mas tudo. 24 horas, tudo que você vê, né? Tudo que você vê de imagem e tudo que você vê de fato ocorrido. Se você vê um quadro fixo, guarda. Se você vê um movimento, pessoa andando, os fatos ocorridos do dia a dia, tá tudo sendo fotografado, manda lá para o inconsciente e fica lá e guardado. E quase que tudo, vamos dizer assim, uns 90%, algumas pessoas, alguns estudiosos falam uns 90%, você não lembra de nada, né? Uns 90% você não lembra, e fica tudo guardado lá e você só lembra aí de uns 10%, né? São as previsões aí dos estudiosos. Bom, então, você aprendeu que o inconsciente é vilão, né? Ele é vilão. Na próxima aula você vai aprender que Paul MacLean chama esse inconsciente de cérebro reptiliano, né? Querendo dizer que ele é como um réptil, irracional, pois age por instinto. Então estou só adiantando aqui, porque o inconsciente de Freud é chamado por MacLean de cérebro reptiliano, ok? Mas vamos continuar aqui, abrindo só um parênteses para falar um pouquinho sobre MacLean, mas vamos continuar aqui na questão de Freud. No entendimento de Freud, nós temos então um cérebro dividido em três partes, né? Consciente, pré-consciente, que também é conhecido como subconsciente, e inconsciente. Já no entendimento de Paul MacLean, não temos um cérebro dividido em três partes. Na verdade,
para McCree, nós temos 3 cérebros distintos e um é a evolução do outro, ok? E agora, já caminhando aí para o final da aula, é importante que você guarde o seguinte entendimento sobre o inconsciente. Através do consciente, tudo é fotografado para dentro do cérebro, passa pelo pré-consciente e chega lá no inconsciente, ok? Que também fotografa tudo e guarda tudo. A memória do inconsciente nunca fica cheia, como já foi falado, e ele guarda tudo, tanto as fotografias, no caso as imagens fixas, quanto os fatos. Ele fotografa tudo e guarda as coisas boas e as coisas ruins que vêm lá de cima e chega nele lá embaixo. Bom, visto que ele olha e fotografa tudo, quando olha e fotografa alguma coisa que é parecido ou é a mesma coisa que ele já olhou e já fotografou há muitos anos atrás, ele logo faz a associação direta e reage imediatamente. E essa reação é um instinto, acontece em um piscar de olhos. Bom, se o inconsciente vê o que antes já passou por ele, ou se não passou ainda por ele, mas é parecido, ele pode confundir e fazer uma associação por ser algo muito parecido com o que já tinha passado por ele. Se o que já tinha passado por ele, sido fotografado por ele, ou que pelo menos parecer já ter sido fotografado, for algo bom, ele libera, vamos dizer assim, uma energia boa e prazerosa. Mas se for ruim, a energia liberada será negativa. Vamos repetir aqui de novo que isso é importante. Ó, se o que já tinha sido fotografado por ele, ou que o que parecer já ter sido fotografado por ele for algo bom, ele libera, vamos dizer assim, uma energia boa e prazerosa. Mas se for algo ruim que ele captar, seja que já passou por ele ou não, se ele perceber que é algo ruim ou parecer que é algo ruim, a energia liberada será negativa. Esse entendimento sobre a natureza do inconsciente explica os ataques repentinos de ansiedade e crise de pânico que às vezes uma pessoa tem. Por exemplo, a pessoa passa por um lugar, né? Ou está vivenciando alguma coisa negativa que o inconsciente, o cérebro reptiliano no caso, ele fotografou, né? Ele registrou há muito tempo atrás e achou que estava acontecendo de novo. Então, de repente, a pessoa está passando por um lugar, né? Ou então ela está vivenciando alguma coisa agora no presente, aí o inconsciente olha assim, opa, eu já passei por isso aí, isso já passou por aqui, eu já fotografei isso. Isso é algo ruim. Aí ele vai reagir, porque ele vai confundir. Mas às vezes ele nem confunde, às vezes é exatamente a mesma coisa que está acontecendo de novo. Ele vai e reage, porque ele quer proteger a pessoa, ok? Muito bem, por isso ele liberou, ou ele libera a energia negativa para fazer a pessoa fugir daquele lugar ou daquela situação. É um alerta de perigo, que às vezes vem de uma percepção falsa de perigo, porque o inconsciente, né, que no caso é chamado também de reptiliano, costuma confundir as coisas e se assustar à toa. Vamos a alguns exemplos de associação que o inconsciente faz. Primeiro exemplo, o encontro que a viúva fez, né? No caso, o encontro que fez a viúva correr. Há uma história de uma mulher viúva que, depois de um tempo de ficar viúva, ela começou a se corresponder com alguém através da rede social. Um momento só palavra, depois começou a trocar, a ter chamada de vídeo,
eles se viam, eles batiam um papo, eles passaram a namorar, a se gostar, até que chegou o momento de se encontrar, né? Marcaram um grande encontro marcado, muita expectativa, é a pessoa do sonho, e realmente era a pessoa do sonho, realmente a pessoa era o que ela dizia, os dois estavam sendo honestos nos seus diálogos, no seu namoro virtual, e marcaram o grande encontro. E aí quando ela viu aquele homem de longe, o coração começou a palpitar, e ele viu também ela de longe, começou a palpitar. Mas aí quando eles se aproximaram, que se estenderam e que se abraçaram, a mulher simplesmente mudou completamente a fisionomia, começou a ter uma crise de pânico, começou a ficar ofegante, começou a ficar um olho regado. O que aconteceu? O que aconteceu? E ele tentando acalmar, e por mais que ele tentava acalmar, ela passava mais ainda mal, piorava, e ele ficou assustado, e ficou um encontro, foi um encontro do terror, até que ela foi embora, correu dele, e eles simplesmente nunca mais se viram. Ela desfez a rede social, ela ficou com pavor de entrar na rede social de novo, para que ele não pudesse a encontrar. O que aconteceu? Imagina aí alguma coisa que tenha acontecido. Como nós falamos na outra aula, isso aí é um tipo de associação indireta. Porque quando o cérebro faz uma associação direta, é fácil de compreender. O ruim é quando ele faz uma associação indireta. Ok? O que aconteceu, afinal de contas? Você pode estar pensando assim, se ela é viúva, ele parecia com o marido dela que morreu. Se ela é viúva, é porque tem alguma coisa com o marido dela. Não tem nada a ver, não. Poderia, né? Poderia. Porque se fosse, por exemplo, se ele não se conhecesse pela internet, se não visse um ou outro a fotografia, ou tivesse uma chamada de vídeo, ela poderia vê-lo pela primeira vez naquele encontro, e ele parecer com o marido, aí ela teria uma associação direta. Mas não foi isso, não. O que aconteceu? Na verdade, aquele homem estava usando, mesmo que bem fraquinho, o mesmo perfume que o pai daquela mulher usava, e o pai daquela mulher abusou por muitos anos daquela filha. E ela só veio descobrir isso depois. Ela só descobriu isso depois. E na verdade ela descobriu que era violentada, era abusada pelo pai, mas ela conscientemente ela não fez associação com o perfume, não. O cheiro do perfume, quem ficou guardado lá foi o inconsciente, né? No caso, para Paul MacLean, foi o cérebro reptiliano, que é a mesma coisa, o inconsciente. Ela não percebeu conscientemente. Simplesmente quem percebeu o cheiro foi o cérebro reptiliano, foi o inconsciente. E aí ela nunca soube explicar por que aquilo aconteceu, né? Ela mesmo ficou sem entender. Mas o terror, o medo foi tão grande que ela nunca mais quis o encontro. Mas ela nunca entendeu o porquê aquilo aconteceu. E por que aconteceu? Por causa do cheiro. Depois de muitos anos, o inconsciente olhou, fotografou, percebeu, no caso sentiu, no caso aí, o cheiro, e fez associação indireta e falou: sai fora, e mandou a energia negativa ou adrenalina ali, sai fora que isso é perigo. E ela começou a passar mal. Percebeu? Outro exemplo, a mulher que sempre andava com o carro em alta velocidade. Mulher só não conseguia andar devagar, botava o carro para a esquerda e mandava bala. Todo mês tinha ali multa, né? Ela estava ficando já endividada, já estava prejudicando já o orçamento dela, porque ela tinha muita multa, e ela foi para tratamento porque ela não conseguia entender o porquê que ela andava em alta velocidade. No tratamento, ela começa a entender
que na sua infância ela sempre foi deixada para trás. Em tudo, no colégio, na família, né? Em várias situações importantes da vida, ela sempre foi deixada para trás. E o deixar para trás é algo que dói muito na alma dela, né? E ela não fazia aquilo de maneira consciente. A verdade é que quando ela pegava a pista em alta velocidade, ela não queria ser deixada para trás por carros ultrapassando a ela. Porque ultrapassar é fazer o cérebro inconsciente fazia a associação de ser deixada para trás. E ser deixada para trás dói muito para ela. E inconscientemente ela reagia assim. Só depois ela passou a entender essa realidade. Percebeu? Como é que o cérebro ele vai registrando? Ele registrou ela sendo deixada para trás no passado. Ele registrou tudo isso. E agora, toda vez que ele percebe que ela vai ser deixada para trás, ela olhava o tempo todo para o retrovisor do carro. Ela, não, você não pode ser deixada para trás. E aí, ela andava em alta velocidade. Ela sempre passava todo mundo, mas nunca se permitia deixar ser deixada para trás, ser ultrapassada. Percebeu? Nesses exemplos, o inconsciente fez associação indireta e achou que estava em perigo de novo e acionou a mulher, essas pessoas, para elas saírem do perigo. Como citamos, o que Freud chamou de inconsciente, Paul MacLean chamou de cérebro reptiliano, e em outra aula nós falaremos um pouco mais sobre isso. Você acabou de conhecer um pouco sobre Freud, mas pode ser até que já sabia, não importa. Que tal agora você dar uma olhada lá no YouTube e pesquisar mais sobre consciente, pré-consciente e inconsciente, né? Nós já falamos isso com você várias vezes. É importantíssimo você fazer esse exercício. Se você pegar esse hábito de sempre buscar outras formas didáticas de ensino, irá crescer muito e será uma pessoa profissional diferenciada. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.